Olá! Tá começando agora mais um É Com Elas, um podcast feito por mulheres, sobre mulheres, para todas as pessoas. Eu sou Meira Donite, jornalista, documentarista, escritora e, pelo segundo ano consecutivo, podcaster. Que bom que você veio! O Brasil hoje é o segundo país com o maior número de procedimentos estéticos do mundo, perde só para os Estados Unidos. Em 2023, a Sociedade Brasileira de Dermatologia estimou um aumento de 390% na procura por intervenções estéticas. Isso quer dizer que a nossa sociedade ela é muito apegada à estética, né? Uma mudança de comportamento da gente. Eu queria entender por quê. E sobre esse assunto eu vou conversar com a doutora Lília Guadagnin. Muito obrigada por você ter vindo. Você que é uma adepta da estética consciente. Queria saber um pouco mais sobre isso, mas primeiro eu quero que você se apresente, que você fale sobre você. Obrigada pelo convite, é uma delícia estar aqui com vocês. Meu nome é Lília Guadagnin, eu sou médica dermatologista, fiz a minha formação toda lá na Escola Paulista, Universidade Federal de São Paulo, até meu doutorado, sou colaboradora da unidade de cosmiatria da mesma instituição. Mais do que tudo, eu me defino como uma praticante da dermatologia com ciência, consciência e afeto. Acho que a gente precisa usar o conhecimento em prol da autoestima e da beleza. Você acha que mudou nos últimos anos? Você já está aí há mais ou menos uns 20 anos aí na clínica, né? Desde que você começou a estudar também. Você acha que mudou o comportamento das pessoas? Sem dúvida, né? A gente vê uma mudança e a busca do padrão de perfeição, a mudança dos padrões de beleza ao longo do tempo. Acho que isso é uma coisa que a gente vai acompanhando mesmo ao longo dos anos de prática clínica. Mas o que mudou? Eu acho que cada vez mais, assim, até uns anos atrás, o ideal de beleza era muito mais real, né? Outro dia eu estava conversando com uma paciente sobre isso, que na minha época, quando eu era adolescente, o grande ideal de beleza eram as top models, que eram maravilhosas, mas eram reais. Então, a Claudia Schiffer, a Cindy Crawford, elas quando usavam… mas já são mulheres que são mais magras também, elas têm um outro tipo de corpo, né? Elas eram magras e tinha já o ideal de beleza, mas eu acho que hoje em dia a gente compete, ou a gente tem como parâmetro de beleza muitas vezes uma beleza modificada, com filtro, com a IA. Então, eu acho que a busca da perfeição vem aumentando ao longo dos anos. Apesar de, eu acho que a gente também tem uma corrente de uma beleza muito mais consciente. Mas o parâmetro de beleza vai ficando cada vez mais distante da gente alcançar na vida real, né? Você vê isso na sua clínica? Eu acho que ao longo do tempo a gente acaba atraindo pacientes que têm um perfil parecido com o nosso. Então, como eu tenho muito essa coisa da beleza consciente, da parte do embasamento científico, então não é uma coisa que é super presente na minha prática, porque eu acho que os meus pacientes me buscam justamente por essa coisa da naturalidade, de eu quero realçar a sua beleza e não transformar você em outra pessoa. Mas a gente acompanha as tendências e isso, sem dúvida, é uma coisa que a gente vem acompanhando no cenário nacional e internacional. Hoje você tem mais procura por pessoas mais jovens do que você tinha antigamente? Começa mais cedo? Começa mais cedo, e isso eu acho que pode ser bom e ruim, né? E aí eu acho que é meu papel também, enquanto médica dermatologista, pesar o que é que vale a pena a gente alimentar ou não, né? Então, hoje em dia, a gente tem muito a história do pre-rejuvenation, que a gente chama. É de você fazer pequenas intervenções de forma preventiva, que é um termo que eu nem gosto muito. Eu falo mais de forma precoce do que preventiva. Mas você consegue fazer pequenos tratamentos em pacientes jovens e isso vai influenciar positivamente o processo de envelhecimento. Mas aí a gente precisa prestar atenção nessa linha muito tênue entre você fazer um procedimento e interferir positivamente naquele envelhecimento ou você fazer super tratamento de pacientes muito jovens que não tenham necessidade. Então, é um limite tênue aí. Mas então o médico tem uma certa responsabilidade, você acha? Eu acho que tem total responsabilidade. Eu acho que é parte da nossa formação e do nosso dever ético, inclusive. A gente tratar o que a gente acredita que realmente é necessário para aquele paciente. Mas o que você acha que mudou? Você está falando que hoje as pessoas têm uma beleza mais voltada para a perfeição, de uma perfeição muito modificada. Vamos falar então, assim, a rede social, a internet, isso que está trazendo essa mudança de comportamento? Eu acho que a rede social potencializou muito. A história dos filtros, dos aplicativos de edição de imagem. Eu acho que isso você gera um comparativo
que o paciente sempre se compara no seu real, olhando no espelho, com uma imagem de rede social que não é real nem para quem tem aquela imagem, né? Nem para quem gerou aquilo. E ele começa a se comparar, as pessoas elas se comparam, hoje em dia a base de parâmetros de comparação delas mesmas virou filtro, né? É isso. Mas é um nariz que não existe, é uma boca que não existe, nem com maquiagem você fica assim. É isso. E aí, como é que você vai fazer? A pessoa chega lá e fala, eu quero esse nariz, eu quero esse esticado aqui, é isso? As pessoas… Você sabe que isso existe, né? Existem pacientes que chegam, graças a Deus não pra mim, mas pacientes que chegam e falam, olha, eu quero esse nariz, essa boca. Mas eu acho que… Mas já coloca ela ali na inteligência artificial, lá, ali no filtro. Quando começou essa história dos filtros, tinha muito isso, né? O paciente falava, olha, eu quero esse nariz aqui desse filtro, que meu rosto fica desse jeito. Gente, não é possível que a pessoa não perceba que todo mundo sabe que ela não é essa pessoa. É isso. E eu acho que é muito triste quando você usa muito filtro e aí você olha no espelho e você não reconhece aquela pessoa. Que eu acho que é a mesma lógica dos procedimentos quando eles são feitos de maneira exagerada. É a história de você olhar no espelho e você não se reconhecer. Quando você olha ou você não se reconhece porque você tá tão acostumado com a sua imagem do filtro, ou quando você fez tanto procedimento que você olha no espelho e você não se reconhece, eu acho que isso é uma coisa muito maluca para nossa própria autoestima. Então eu realmente acredito em fazer procedimentos, mas sempre respeitando a naturalidade, a beleza daquela pessoa, sem tentar transformar uma pessoa em outra. Mas isso se intensificou agora ou se modificou ainda mais com a inteligência artificial? Porque filtro é uma coisa. Hoje em dia a inteligência artificial, ela não só te coloca de uma certa forma, mas ela muda realmente até a sua roupa. Ela muda tudo e você parece real, né? Porque o filtro, eu acho que você consegue identificar que é filtro, talvez. Mas a inteligência artificial ali, ela muda como penso eu, ela muda de forma igualitária, assim, o corpo. Como é que é? Pior ainda? Eu acho que isso é mais perigoso ainda. Ontem mesmo eu tava conversando com uma paciente sobre isso. E aí eu trato dela e da filha dela. A filha dela é adolescente. Aí ela tava, eu acho que ela tá começando a ter um distúrbio de imagem e tal. E aí eu tava falando justamente como, muitas vezes, hoje em dia os pacientes têm parâmetros de comparação que não são reais. E aí eu me lembrei de uma reportagem que eu vi sobre as influencers digitais criadas por inteligência artificial. Que são perfis que têm milhares, centenas de milhares de seguidores, que diz lá no cantinho que é criado por IA, mas que se você for olhar os comentários são muito sobre… Me conta a sua rotina de exercícios para ter esse corpo, a sua rotina de skincare para ter essa pele. Mas é triste, né? A rotina é que, na verdade, é um personagem que não existe. Então, acho que realmente é um exercício que a gente precisa fazer enquanto sociedade mesmo. O que você diz para os seus pacientes? Eu acho que nesse momento… Ou para as pessoas, assim, hoje você frequenta congresso. Você estava me falando ali nos bastidores que você vai a congresso. Isso é uma preocupação dos dermatologistas ou existem vertentes diferentes? Tem dermatologista como você que acha que está indo por um caminho muito exacerbado, mas tem gente que fala, não, a pessoa quer, eu vou lá e faço. Como é que é isso? Isso é uma coisa super heterogênea, né? Então… realmente eu acredito nessa vertente, que a gente precisa fazer uma coisa… Até porque eu falo que os modismos é igual pochete polaina, sabe? Que fazia sentido nos anos 80 e 10 anos depois você olha e fala, gente, por que eu fui inventar de fazer isso? E eu acho que na beleza isso também é verdade. Quando a gente vai tentar seguir muita tendência, depois você olha pra trás e fala, por que eu fui inventar de fazer isso? Mas o que a gente vê na sociedade dermatológica, felizmente, a maioria dos médicos tem tentado seguir uma tendência mais natural. Mas, mesmo no universo entre médicos e especialistas, a gente vê muito exagero. Fico pensando, né, por que o Brasil é o campeão de ansiedade, né? O Brasil é o campeão até de acessos à internet em relação a outros países. E é um dos campeões, é o segundo maior em procedimentos estéticos, né? Uma procura que vai aumentando. O que acontece com a nossa sociedade? O que a gente tem que faz com que as pessoas estejam buscando um ideal que não existe? Eu acho que isso é uma coisa muito cultural do brasileiro, de levar a beleza muito a sério. Eu acho que até você como carioca, né, tem a história do culto, ao corpo do Rio de Janeiro. É que a gente usou a mesma expressão. É isso. Eu acho que o brasileiro tem uma coisa, já um interesse natural pela estética. Porque estamos nos trópicos, talvez. É isso. E eu acho que tem a história da televisão, da rede social, do que a gente enxerga. Isso em todo lugar do mundo, né, se você pensar. Por que aqui a nossa sociedade se comporta dessa maneira? E mas você vê, assim, a gente vem, até nós somos pioneiros em cirurgia plástica. A gente tem o Pitangui, que é um pioneiro mundial de cirurgia plástica, né? Uma referência mundial. Mas eu acho que isso tem uma coisa cultural, porque se você olhar, por exemplo, na Europa,
Na Europa, eles são muito reticentes com a realização de procedimentos, porque é uma coisa quase que feia você não querer o estigma do envelhecimento. É uma coisa que eles olham meio de canto de olho, assim, de por que você não quer? Sim. E no Brasil é o contrário. Então eu acho que tem uma coisa cultural mesmo, da sociedade, de culto ao corpo e importância da beleza. As mulheres lá, em muitos países, elas não pintam cabelo. Eu demorei até a pintar o meu cabelo. Eu fiquei nessa dualidade, assim, porque isso mexe comigo mesmo. Fiquei nessa dualidade de pinto cabelo, não pinto, mas eu vou parecer que eu vou… É diferente do que eu falo sobre a gente se aceitar como a gente é. Por que eu vou pintar então? Mas depois eu pensei, mas porque tá me incomodando. Mas que eu também tô inserida nessa cultura. Mas assim como sabe, você eu acho que tá tem um meio do caminho muito interessante. Aí a gente não precisa ser nem 8 nem 80, sabe? Eu acho que a gente tem um meio do caminho. E aí é o que eu acho que vem a história da beleza com consciência, dos procedimentos bem indicados. O que seria beleza consciente? Assim, o que é? Você fazer um botox, mas o que é um botox consciente? O que diferencia de um botox não consciente? Na verdade, eu acho que a história da beleza consciente, pro dermatologista, eu acho que dá pra gente dividir em 3 aspectos diferentes. Tem a história da beleza consciente do ponto de vista técnico. E aí eu ter uma técnica precisa, que eu não vou expor aquele paciente a risco de forma desnecessária, que eu tô sabendo que eventos adversos aquilo pode gerar. Então, acho que existe uma consciência do ponto de vista técnico. Acho que existe um aspecto de beleza consciente do ponto de vista ético. Que será que eu devo fazer isso nesse paciente que eu não sei se a motivação dele é própria, ou se ele tá querendo agradar um namorado, ou se tá querendo fazer isso por pressão social. Eu acho que isso é parte da consciência ética do médico dermatologista. E aí eu acho que tem a outra parte, que é a consciência do ponto de vista humano. De o quanto isso vai de fato ajudar e ser uma ferramenta de autoestima. Eu acho que o procedimento, quando bem feito e quanto bem indicado… Eu falo muito isso para os pacientes. Ele coloca o paciente numa espiral positiva. Muito do que se fala, e aí é que eu acho que a gente tem um meio do caminho muito bonito entre o 8 e o 80, é que o envelhecimento… Faz uns anos, uma das maiores empresas que fabricam esses produtos injetáveis, então toxina botulínica, preenchedor, fez uma pesquisa de mercado com quase 15 mil pacientes. E fez a pergunta, qual é a sua motivação para buscar um procedimento estético? E olha que bonito da resposta que foi mais ouvida. Não é eu quero parecer mais jovem. Não é eu quero ficar mais bonito. É eu quero aparentar a forma como eu me sinto. E aí eu acho que isso é um gancho muito bonito. Porque ao longo do envelhecimento, uma das principais coisas é o paciente se olhar no espelho e se ver cansado. Mesmo se ele não se sente cansado. E aí é que eu acho que o procedimento é muito legal. Muito bacana mesmo. Porque aí é a história de a pessoa se olhar no espelho, se sentir bem, se sentir disposta e se ver bem. Não é uma ferramenta de eu quero transformar uma pessoa de 50 numa pessoa de 30. Mas eu quero tirar o estigma negativo do envelhecimento. Eu acho que é a mesma lógica do pintar o cabelo. O pintar o cabelo não é pra você parecer mais jovem. É pra você olhar no espelho e se sentir bem, ativa, segura. Eu acho que… mas a gente tem o estigma social de que a pessoa que que tem cabelo branco é idosa. Então isso já tá introjetado na nossa sociedade, né? Mas também eu fiquei pensando que, no caso… assim, vou falar de mim porque é a minha referência. Mas eu pensei assim, bom, mas não é isso. O meu cabelo é preto, ele tá ficando contra a cor. Então, eu gostaria de manter o meu cabelo preto. Mas eu me questionei, será que eu tô fazendo isso pelo estigma social? E você sabe que uma analogia que a gente pode fazer também… Tem muito paciente, Maíra, que vem e fala assim… Eu não quero mudar o meu rosto. Ótimo. Só que o processo de envelhecimento muda o rosto. Então, muitas vezes, a ideia, por exemplo, dos preenchimentos é devolver o suporte que a pessoa tinha e que o envelhecimento tirou. Não é transformar e te dar uma coisa que você nunca teve. Mas é justamente, da mesma forma que você pintar o cabelo, você devolve a cor que já era sua. A ideia do procedimento bem indicado é… Poxa, por que eu não posso ter de volta o suporte que eu tinha? E hoje em dia a gente tem ferramentas seguras e bem estudadas e bem indicadas justamente nessa corrente. Então, eu acho que esse meio do caminho entre a estética exagerada e eu não faço nada e eu vou envelhecer do jeito que eu quero, tudo são escolhas e se as pessoas estão felizes, tudo bem. Mas eu acho que o meio do caminho é um equilíbrio muito interessante. A gente está falando aqui, né, um podcast sobre mulheres, de um tema feminino. E com mulheres é muito cruel, a nossa sociedade ela é muito cruel, né?
O homem pode ter cabelo branco, o homem pode ter um corpo XYZ e a mulher não pode. Como é que você vê isso no seu consultório? Como é que você vê isso na dermatologia? Eu acho que isso é uma longa conversa que a gente precisa ter. E aí eu sou super… acredito muito na história de a mulher pode fazer o que ela quiser. Então, se ela quiser ficar com o cabelo branco, se ela quiser ter ruga, que a gente pode. E a gente tem que se aceitar e se gostar dessa forma. Mas existe uma nuance fisiológica que explica a diferença do processo de envelhecimento. Uma vez eu fui dar uma aula sobre o processo de envelhecimento, isso é o dia a dia do dermatologista, mas eu achei um artigo muito interessante que fala que ao longo da vida, e aí o nosso processo de envelhecimento começa de forma fisiológica, mais importante, a partir dos 25 anos. A velocidade de envelhecimento das mulheres é o dobro da velocidade de envelhecimento dos homens. Exceto isso é fisiológico, isso é comprovado. Entre os 50 e os 60 anos. Período no qual as mulheres envelhecem 3 vezes mais rápido do que os homens por causa do declínio hormonal da menopausa. Então, eu acho que existe sim uma questão social de que o homem pode ter uma barriguinha, de que o homem pode ter o cabelo branco e o homem grisalho é bonito, charmoso e a mulher grisalha é descuidada. Mas também existe uma questão hormonal que interfere no jeito que a gente envelhece. Então, eu acho são que duas coisas. a gente consegue achar um Porque meio cruel. termo. Mas você sabe que cada vez mais os homens têm procurado também, viu? Muitas vezes os homens vêm e a ideia é justamente essa, de olha, eu me vejo cansado. Eu não me sinto cansado, mas eu me vejo cansado. E aí acho que também a gente tem conseguido quebrar um pouco esse preconceito de que todos os procedimentos são estereotipados e que todo mundo vai perceber. Até a gente estava conversando, né? Eu falo muito para os pacientes que eu estudo pra caramba para dar o crédito pro cabeleireiro. Para as pessoas olharem e falarem, nossa, você tá ótima, tá dormindo bem? Aí você fala, eu faço yoga todo dia às 5 da manhã, sabe? E na verdade é um botox bem feito, um preenchimento bem indicado, um bioestimulador de colágeno. Acho que essa é a beleza da medicina estética. Qual o campeão de procura? Sem dúvida a toxina botulínica. Botox. O botox, eu acho que é o procedimento número 1. Até porque ele é um procedimento que a gente fala de entrada no universo dos procedimentos. Porque como ele tem uma duração mais curta, ele é um procedimento que exige um investimento um pouco menor. Muitas vezes, quem quer se aventurar no universo dos procedimentos testa como que a pessoa se entende com a toxina botulínica. E aí, muitas vezes, isso abre porta para outros tratamentos. Mas esse, com certeza, é o número 1. E hoje, você vê, assim, Você falou que você acredita que o médico tem toda a responsabilidade. Mas como é que o médico pode ser responsável a partir do momento que ele é procurado? Porque é isso, existem vertentes de medicina, existem profissionais diferentes. Mas como é que eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa responsabilidade do médico. Você sabe que eu acho que a confiança do paciente no médico é a coisa mais preciosa que a gente pode conquistar. Então, para que bom isso… que você fala isso, porque mas eu acho… ver uma médica falando isso é muito bom. Isso até assim, a minha família é uma família de muitos médicos. O meu avô era médico, meu avô era pediatra, no interior, daqueles bem raiz. E eu decidi ser médica muito pequena. Eu escolhi que eu ia ser médica, eu tinha 7 anos. Eu me lembro até hoje. E aí eu acho que eu cresci nesse universo, entendendo quão precioso é a gente ter a confiança de um paciente. Eu acho que na minha prática, como que eu construo isso? Eu sou médica antes de outra coisa. Então, isso a gente constrói numa consulta bem feita. A minha primeira consulta leva 1h30. E aí, a gente conversa sobre estilo de vida, sobre alimentação, sobre como essa pessoa dorme. Ou seja, se a pessoa quiser fazer um botox, ela vai ter que passar 1h30 conversando com você até… Sobre tudo, porque eu acho que as coisas são totalmente conectadas, entendeu? Hoje em dia, a gente vive uma fase onde os procedimentos estéticos parece que é uma coisa do supermercado. Você vai no supermercado, você fala, vou comprar uma manteiga, um macarrão e uma goiaba. E a estética não é assim. Eu sempre falo, toda vez que eu tenho oportunidade, aí eu vou aproveitar para falar isso. Não pesquisem sobre um procedimento. Muitas vezes o paciente vem e fala assim, eu quero fazer ultrassom microfocado. Que alguém falou isso. E na verdade, o que eu sempre… Você que tem que indicar, né? É isso, você tem que pesquisar sobre um profissional que você vai escolher para cuidar de você. E aí, você confia no que ele te propuser. Então, a minha consulta, eu pergunto sobre todo o estilo de vida, sobre doenças, sobre medicações, sobre histórico, sobre o que esse paciente já fez, sobre como foi a experiência com os outros procedimentos, sobre histórico familiar. E eu sou médica antes de tudo, então…
todos os pacientes, uma vez por ano, e todas as primeiras consultas, eu examino o corpo inteiro, eu vejo todas as É o pintas. que a gente estava falando do bastidor, né? O médico que vai tratar também um furúnculo. Isso. Também uma questão de Eu não pele. consigo dissociar essas duas coisas, porque apesar da minha subespecialidade na dermatologia ser a cosmiatria, que é a dermatologia estética, eu não consigo conceber a hipótese de que uma pessoa vai no meu consultório para fazer um botox e ela tem um melanoma e eu não vi. Sim. Então, eu acho que isso é a história da responsabilidade, sabe? Se essa pessoa tá confiando em mim para cuidar dela, o meu dever é entregar o máximo que eu consigo. E eu acho que nisso, e aí uma outra coisa é que dificilmente eu faço procedimento em paciente que pisa no meu consultório pela primeira vez. Porque eu acho Porque que… é isso, né? A pessoa vai lá, ela já tá com isso na cabeça. Bom, mas as pessoas já devem saber que com você é diferente. É isso. Porque eu acho que isso ajuda a gente a construir uma relação de confiança que é muito sólida. E eu acredito muito numa história de construção de resultado de longo prazo. Eu costumo dizer que, assim, em tempos de redes sociais, tem muito médico que é médico de primeira consulta. Que você quer que o paciente vá no seu consultório uma vez, pise lá, faça o máximo que der. E se ele nunca mais voltar, tá tudo bem. E eu sou muito cringe nesse aspecto. Eu quero cuidar do paciente pro resto da vida. Então, assim, eu faço um planejamento de, olha, daqui 20 anos… eu quero saber que o que a gente fez hoje ajudou e não atrapalhou. Que você está se sentindo melhor e não pior. Então, eu acho que essa construção de longo prazo é a coisa mais legal da medicina. Mas é uma medicina que você vê que tem pessoas como você, que você não é a única, que realmente tem uma vertente grande sobre isso. E com corpo pra agir assim? Eu sou uma otimista idealista, tá? Então, eu vou te responder Qual é o seu signo? Ai, eu sou Libra. Eu também. Aí, eu vou te responder que sim. Mas eu acho que isso é uma coisa que, infelizmente, a gente vem observando uma avalanche de uma coisa imediatista, do marketing exagerado, justamente desse perfil de eu quero pacientes high ticket que venham uma vez e gastem uma fortuna, e se ele for no outro não tem problema. Mas eu acho que ainda existem muitos bons profissionais, bons especialistas que acreditam nessa medicina raiz de longo prazo, né? Eu falo que eu sou dermatologista Nutella e raiz ao mesmo tempo. E aí você percebe que existe um direcionamento mesmo, a pessoa muda quando você tem esse tipo de tratamento. Porque é muito bacana ver isso, é uma luz no fim do túnel, né? Eu acho que o paciente se sente cuidado de verdade. E aí é uma coisa super interessante, porque o paciente se sente cuidado, ele se sente seguro e o resultado final é sempre melhor. Porque eu consigo entender nuances da personalidade, do momento de vida que aquela pessoa tá. E eu vou lapidando o meu tratamento para ele ficar o mais ajustado possível para aquele paciente naquele momento de vida, sabe? Uma coisa que eu acho que também é muito importante, por isso que eu acho que a consulta médica é fundamental, é entender qual que é a motivação daquele paciente naquele momento. Qual é o momento de vida que ele tá. Porque às vezes a pessoa tem um problema ou terminou um relacionamento e aí vai e fala assim, eu tô de saco cheio dessa cara, eu quero mudar tudo. Isso não é um bom momento. É igual você cortar o cabelo quando você sai de TPM. Pensa bem, porque eu acho que… até porque não é uma roupa que você troca, né? Você tem uma mudança ali a médio prazo. Com certeza. Agora, a gente estava num momento social, né? A gente falava muito sobre diversidade, aceitar os corpos como eles são. E eu vejo até pessoas que levantaram essa bandeira hoje lamentando que isso deu uma arrefecida, deu uma diminuída. Você percebe isso também? Deu uma diminuída? As pessoas estão realmente hoje… Desfiles voltaram a ter supermodelos, super magras. As pessoas estão procurando mais… mesmo ficar todo mundo com a mesma cara. Eu sinto isso às vezes, as pessoas têm a mesma cara. Tanto que o filtro é isso, dá a mesma cara para as pessoas. Aí, eu acho que até molda o seu corpo, mas o filtro é isso. O legal é esse nariz, o legal é esse queixo. Isso mudou? O que aconteceu? Porque a gente estava num caminho, pelo menos para mim, que parecia mais legal. Você sabe que eu acho que a gente vive nessa eterna dualidade entre o que é o ideal de beleza, que é aquele ideal do filtro, do nariz fino, do malar projetado, não sei o quê, com a história da diversidade. Mas eu acho que a grande coisa positiva de tudo isso é que hoje em dia a gente pelo menos tem consciência de que a gente precisa olhar para o diverso, a gente precisa aceitar que as pessoas são diferentes. Então eu acho que é um eterno, é o anjinho e o diabinho sempre, tá? E eu acho que isso evolui em ciclos mesmo. Você vai ver que as modelos são super magras, depois é corpos reais, depois é narizes finos, depois é narizes normais. Eu acho que essa flutuação é natural.
pela sociedade, pela cultura que a gente tem. Mas o que um grande avanço e depois, peraí, não, avançou demais, vamos voltar. Mas eu vejo aqui. o lado positivo que pelo menos hoje em dia isso é discutido. As pessoas têm consciência de que… Será que é assim mesmo? Será que todo mundo… Mesmo quem quer fazer dieta, quem quer usar remédio para emagrecer, fala… Putz, mas será que é isso mesmo? Eu acho que isso pelo menos gera um contraponto de consciência, de falar… Peraí, será que é lá mesmo que eu quero? Ou será que não? Eu acho que a gente evoluiu muito nesse sentido. Concordo com você, mas também vejo hoje, a gente tem cada vez mais as canetinhas aí de emagrecer, né? E os procedimentos também, a tecnologia está cada vez mais avançada, claro. Eu não sou… Cada pessoa faz o que quiser. Eu só fico pensando na responsabilidade disso, em como isso também muda até os próprios parâmetros de saúde, né? Porque se você pode emagrecer sem você fazer exercício ou sem uma alimentação saudável, isso também vai mexer com a sua saúde. Como é que a gente faz, então? E você sabe que isso você tocou num ponto que é muito importante. É a gente ter clareza, independente do que você quer de ideal estético. É você ter clareza de até onde você vai se arriscar. E muitas vezes os pacientes não têm essa clareza. Então, por exemplo, nos remédios de emagrecer, tem um monte de gente usando sem prescrição, sem indicação. E usa assim, eu quero emagrecer 3 quilos para uma festa. E é um medicamento. A gente vê muito isso com a história dos implantes hormonais, os tais chips da beleza. Que as pessoas ficam tentando buscar um ideal de libido, massa muscular e disposição que é totalmente antifisiológico. E isso traz consequências muitas vezes catastróficas. E do ponto de vista estético, a gente tem desde procedimentos arriscadíssimos com produtos consagrados, como por exemplo o preenchimento de nariz, que é super feito e é ultra arriscado. Você está sob risco de complicações gravíssimas, como por exemplo necrose, cegueira ou até AVC, e muitas vezes as pessoas não sabem, vão fazer de qualquer jeito. E até o uso de alternativas baratas aos preenchedores, por exemplo. Então, o preenchedor mais utilizado e mais estudado é o ácido hialurônico, que é um componente natural da pele, que se degrada completamente. Mas uma alternativa barata a ele é o PMMA, que é um acrilato, é um plástico. E aí isso, muitas vezes, para fazer preenchimento de rosto, quem não tem dinheiro para fazer o preenchimento com ácido hialurônico, faz esse, porque é mais barato. E ele é uma bomba relógio. Ele tem sido usado, por exemplo, para preenchimento de bumbum. E isso pode trazer complicações gravíssimas, insuficiência renal, outras coisas que muitas vezes as pessoas se arriscam, nem sabendo o que elas estão arriscando, em busca de um ideal de beleza que nem existe. Então aí acho que é a história de todo mundo precisa parar e pôr a mão na consciência. O profissional ou o médico, enfim, que está fazendo isso. E o paciente de até onde eu estou disposto, até o que eu estou disposto a arriscar em busca de um ideal estético, né? E aí, de novo, pesquisa sobre o profissional. Você tem que confiar mesmo, porque o negócio está complicado. O que você gostaria que toda mulher soubesse antes de procurar um procedimento estético? Que todo procedimento estético pode ter riscos. Eu acho que isso é um grande awareness. Os procedimentos, de uma forma geral, são muito bem estudados e são seguros. A minha ideia aqui não é amedrontar ninguém, não. Mas é só entender que tudo pode trazer complicações. Então, a toxina botulínica mal feita pode trazer ptose. Então, o olho fica fechado por 4 meses. O preenchimento pode trazer necrose, pode trazer cegueira, pode trazer AVC. Se você fizer um laser, você pode ter queimaduras gravíssimas. Se você fizer um peeling, a gente teve recente um rapaz que foi a óbito por um peeling. Então, assim, nunca minimize. Nunca é só um procedimento estético, vou fazer com a pessoa X porque é um pouco mais barato, porque eu quero muito ficar bonito. Então, entender que os procedimentos têm riscos. E aí a história de quanto mais a gente muda naquela história da consciência técnica, por exemplo. Quanto mais capacitado você é tecnicamente, menores são os riscos. E aí, eu acho que também a parte do profissional, você só faz o procedimento que você sabe o que pode acontecer muito bem e que você consegue resolver, se você tiver alguma intercorrência. A gente tá falando de médico, né? Mas a gente sabe que os procedimentos muitas vezes são feitos até sem responsabilidade por pessoas que nunca tiveram. Aí as pessoas querem ir, procuram até plástica e tudo, por pessoas que não são capacitadas, mas é por um ideal mesmo, né? É por isso que eu falo, pesquise sobre o profissional, independente do procedimento. Porque eu acho que muitas vezes os pacientes investem tempo, energia, e pesquisando sobre o laser X versus o laser Y. E, na verdade, o procedimento estético, eu faço muito analogia, ele é um pincel. O pincel pode ser o mesmo. Ele depende da mão de quem pinta. Então, se você der o mesmo frasco de toxina botulínica na mão de 2 pessoas, o resultado vai ser diferente. Se você der o pincel na mão de uma criança de 5 anos ou de um artista plástico, o resultado vai ser diferente. Então,
eu não vejo por que você pesquisar sobre o laser, o preenchedor, a toxina botulínica. Você precisa entender sobre aquele profissional e isso tem que ter um fit, um match completo com você. De valores, de ideais estéticos. Muitas vezes, os pacientes chegam no consultório falando me indicaram você, daí eu entrei pra ver a sua foto. E aí eu achei que você parece uma pessoa de verdade, então eu me senti seguro pra vir. Tipo, você já fez procedimento? Eu gostei dessa história, você parece uma pessoa de verdade. É isso, e muito se fala, porque os pacientes vêm e falam assim, mas você já fez? Mas preenchimento de boca, acho que você nunca fez, né? Eu falo, não, já fiz. Mas jura, mas a sua boca não parece preenchida. E é daí que eu falo, olha, eu faço toxina botulínica desde os 26 anos, eu tenho 41. A ideia não é você ficar congelado, é que quando o procedimento é bem feito, isso não é um issue. Você não tá olhando para o procedimento. E eu brinco que o que eu mais gosto é quando eu trato o paciente e ao longo do tempo eu esqueço o que eu fiz. Porque eu não tô prestando atenção naquele preenchimento, naquele laser, naquele negócio. O paciente tá ótimo. E eu acho que essa é a beleza da história. É quando a gente tá melhorando o processo de envelhecimento e melhorando a autoconfiança. Porque isso também é uma ferramenta muito poderosa. A estética, ela, quando bem feita e realizada com consciência, ela é uma ferramenta que muda confiança, percepção social, atratividade, autoestima, relacionamento, sucesso. Sobretudo para as mulheres, né? Eu acho que a estética tem um papel lindo, que vem sendo de fato banalizado, mas que quando feito com cuidado, com ciência, com consciência, é uma ferramenta muito poderosa. Olha, eu tô confiante no seu otimismo, fiquei feliz, porque realmente é muito assustador, sobretudo para as gerações que estão vindo agora, né, que estão pedindo de aniversário de 15 anos o nariz do filtro. Isso, eu tenho uma filha de 6, você tem 2 filhas, é muito assustador. Assim, eu tô confiante no seu otimismo, de que isso é uma fase que é renascimento, reforma. Mas também estou muito feliz que haja profissionais como você. É muito bom, uma conversa muito esclarecedora, muito legal. Agradeço muito a sua vinda aqui no podcast. Eu tinha ouvido falar, fui te pesquisar, que você realmente era adepta e você é de fato, seu olho brilha. Parabéns. Muito obrigada. Você quer passar algum recado? Você falou tão bem. Você quer falar alguma coisa para as pessoas? Eu agradeço super o convite, eu acho que é sempre uma delícia, porque esse é um assunto que verdadeiramente me encanta. Eu tive a sorte de, ao longo da vida, escolher uma carreira que, assim, me preenche o coração de verdade. Assim, eu sou verdadeiramente apaixonada, eu estudo feliz da vida, eu amo o que eu faço. E eu acho que isso é uma coisa que eu consigo ver no meu dia a dia. A cada paciente que vem e se sente mais confiante porque ele tinha acne e a gente tratou, porque ele tinha mancha e a gente tratou, porque ele se sentia cansado e agora não. Então eu acho que isso é uma ferramenta muito bacana da gente ter. E aí acho que a mensagem mais importante é assim, entendam que a beleza é uma ferramenta e os procedimentos são uma ferramenta de autoconfiança e autoestima, mas que a gente não pode depender só delas para se gostar. Eu sou super a favor da gente ter autoestima, independente dos procedimentos. E aí que isso só seja um refinamento. Ai, que maravilha. Por mais profissionais como você, não só com conhecimento e com consciência, mas com esse brilho no olho. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso.